Boa noite, meus queridos. Que a maravilhosa graça de Deus seja derramada dia após dia sobre a sua vida e que você seja forte a ponto de dizer não para as tentações do mundo. Seja forte para atravessar suas tribulações e vencedor em Cristo para se regozijar na graça de Deus. Bem-vindo ao nosso devocional, mais uma vez aqui, anunciando o amor de Deus. Você é meu convidado. Peço que se inscreva nesse canal, deixe o seu like aí, compartilha com mais pessoas. Fique comigo até o final do vídeo, onde nós vamos orar juntos. Buscaremos entender um pouco mais da palavra de Deus, unicamente a palavra de Deus, nada mais do que a palavra de Deus, que se torna simples pela compreensão do Espírito Santo quando ele habita em nós e nos dá o entendimento, o discernimento de tudo aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Então hoje nós vamos lá para o livro de Efésios, onde Paulo declara o seguinte: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Quem é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos? Nós não sabemos o que é melhor para nós. Muitas das vezes as nossas escolhas são escolhas erradas, mas aquele que é capaz de fazer melhor do que pensamos ou pedimos, de acordo com o poder que atua em nós. Qual é o poder que atua em nós? O Espírito Santo de Deus, aquele que nos condiciona às melhores decisões, aquele que nos condiciona aos melhores caminhos. A ele seja a glória na Igreja, o corpo de Cristo. A Igreja é o corpo de Cristo. Quando nós vivemos a Igreja, quando nós vivemos a comunhão dos santos, ou seja, aqueles que foram separados para Deus, o poder de Deus atua em nós e ele traz a compreensão do alto, a compreensão espiritual, porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Da mesma forma, eu não consigo olhar a Cristo se eu olhar na horizontal. A horizontal é a visão do homem, aquela visão comparacional, aquela onde nós comparamos todas as coisas. E a visão para se entender a Cristo tem que ser a vertical. Olhar para o céu, olhar para as coisas do alto e buscar o entendimento. Paulo, um pouco antes aqui, ele fala: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Então eu só consigo entender Cristo, o sacrifício da cruz, a graça derramada sobre a nossa vida mediante a fé. Lá um pouco antes também no livro de Coríntios, Paulo vem falar que nós somos salvos pela fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o dom de Deus é derramado sobre nós, o dom da fé. E agora nós conseguimos compreender o que Paulo fala aqui, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento. É o que eu sempre declaro aqui no início dos nossos devocionais, que o amor de Cristo, aquele que excede todo o entendimento, todo o conhecimento, seja derramado sobre a sua vida, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Tudo aquilo que Deus é, a perfeição, a grandeza dele, ele pode trazer até vocês, habitando em vocês, no seu coração. É o desejo que Paulo fala aqui, a oração de Paulo pelos santos de Éfeso, para que você seja cheio da plenitude de Deus, que você agora possa entender os projetos, os propósitos, a graça derramada, tudo aquilo que Deus sonhou para a sua vida, porque antes nós não compreendíamos, porque o nosso Deus é um Deus invisível, que só se vive pela graça mediante a fé. Eu não consigo viver ele pelo materialismo, tentando entender pela ciência, porque ele não se revela dessa forma.
Ele se revela aos corações quebrantados, aos corações humildes, àqueles que se derramam diante dele e reconhecem que são tão pequeninos diante da sua grandeza. Mas, quando nós fazemos isso, ele se revela através do seu Espírito e nos traz a certeza de que somos criação de Deus, mas agora preparados para fazer as boas obras determinadas por Ele antes mesmo de nós existirmos e a partir daí agora sermos contados como filhos de Deus. Essa é a oração de Paulo aqui no livro de Efésios, lá no capítulo 3, versículo 20, e é o que nós temos para hoje. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre, por toda a eternidade. Ele é Deus e está no controle de todas as coisas, inclusive ele tem a sequência do tempo na palma de suas mãos. Ele é um Deus atemporal, ele é um Deus eterno, ele é um Deus que conta o seu tempo no Kairos, enquanto nós contamos no Cronos. A nossa cronologia aqui tem fim, a dele é eterna. Que Deus te abençoe, eu quero orar pela sua vida, para que Deus traga esse entendimento mesmo ao seu coração e que você viva aí as maravilhas, a doce graça e o amor de Deus que excede o entendimento. Senhor Jesus, Pai, que palavra, Deus, que palavra maravilhosa que o Senhor colocou nos nossos corações hoje, Deus, que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou planejamos, porque os nossos planos, os nossos sonhos são limitados, o do Senhor não. O Senhor tem reservado, Deus, a grandeza, a magnitude, a plenitude do Senhor para nós. E nós te agradecemos por isso, Deus. E nós sabemos que somos mais mesmo do que vencedores, porque o Senhor venceu e nos deu também a garantia dessa vitória. Por isso nós te agradecemos nessa noite, Deus. A nossa oração hoje é de agradecimento, Deus, porque um dia nós estávamos perdidos e o Senhor nos encontrou. Um dia nós estávamos desesperançados, Deus, e o Senhor colocou uma nova esperança em nós. E hoje nós perseveramos pela fé, na certeza das garantias da sua promessa. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida de todos aqueles que têm acompanhado conosco esse devocional e peço mesmo, Deus, que o Senhor nos inunde com a tua graça, a graça que excede todo o conhecimento, o seu amor incondicional. Deus, é a nossa oração nessa noite em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe a noite de vocês e firme a sua esperança em Cristo, porque Ele é fiel e vai completar a boa obra. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.